Fala pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer nosso primeiro evento do ano aí, falando sobre e-commerce e marketing digital. Para quem não me conhece, eu sou o Cristiano, aqui um dos sócios da Travel Digital. E hoje, como a gente convidou vocês, a gente vai começar falando sobre o futuro do e-commerce aí, como que a gente tem projetado o ano, que ações a gente vai executar, que a gente está vendo no mercado e implementando para os nossos clientes a fim de gerar resultado e crescer no e-commerce, né? Que quem se inscreveu no evento, basicamente, era isso que era o interesse por esse evento. Convido todos vocês também a se inscreverem aqui no canal. A gente fez no ano passado, em 2022, a gente fez diversos conteúdos sobre tráfego, sobre estratégias de e-commerce, estratégias de marketing digital, tudo para poder auxiliar aí de uma forma profissional, gerando conteúdo que vocês podem utilizar desses vídeos aí no dia a dia de vocês para tirar insights, tirar ideias aí para implementar nos negócios de vocês. Então vamos lá, sem mais delongas, a ideia é começar o conteúdo aqui e bora lá. A gente trabalha com e-commerce há bastante tempo e a gente vê uma dificuldade muito grande dos empresários, dos empreendedores, que muitas vezes eles começam um e-commerce, uma loja virtual, só porque os outros estão fazendo, mas eles não sabem exatamente como implementar um negócio para gerar resultado. E aí eu trago um pouco da nossa visão aqui da Travel, que é, na nossa visão, basicamente é planejamento. Porque sem planejar ações no e-commerce, por mais que o digital seja rápido, a gente consiga mudar, o e-commerce a gente precisa se planejar para essas ações acontecerem e gerarem resultado. Sem planejamento é quase impossível de trabalhar e muito provavelmente, se vocês já tiveram contato com o e-commerce, devem conhecer ou um amigo ou um conhecido ou escutaram na internet sobre tentei colocar uma loja online, tentei fazer uma loja de dropshipping, tentei vender online e não consigo. É muito diferente daquilo que os gurus falam na internet, que você vai fazer um anúncio e vai ficar milionário. No e-commerce não é assim, a gente trabalha com isso há mais de 10 anos, mais de 13 anos, e todas as operações que eu passei ou que a gente teve contato, que cresceram de fato, é porque elas eram muito bem organizadas, muito bem planejadas, e daí na hora de execução, fazer anúncios, fica tudo muito mais fácil, né? E aí, para presentear vocês aí, a gente preparou um calendário. Então, se vocês acessarem aí nosso site travel.digital/calendário e-commerce 2023, a gente preparou um calendário com todas as ações, todas as datas comemorativas que a gente pode utilizar no e-commerce, né? Cada e-commerce tem o seu nicho, o seu segmento, as formas como são divulgados e as ações, elas podem ser diferentes, mas a gente tem uma base muito legal nesse calendário que pode ajudar todo mundo aí que está assistindo aí no YouTube. A gente deixou um comentário aqui também na descrição do vídeo, e vocês podem clicar ali e baixar o material também depois. Fiquem à vontade aí para utilizar desse calendário. Ele é um primeiro passo para poder organizar as ações aí do ano. Beleza, a segunda passo aqui, a segunda sugestão que a gente dá para as empresas é minimamente fazer uma análise do que a empresa tem de força e fraqueza, né? No marketing tradicional, essa ferramenta da análise SWOT ou da matriz fofa, em português ficou matriz fofa, mas em inglês é análise SWOT, vocês conseguem minimamente ter uma ideia de como vocês precisam colocar a loja de vocês no mercado, quais são os produtos e as forças que vocês têm, quais são as fraquezas, né? Muitas vezes é uma loja que fica no interior, ou tem uma dificuldade de entrega expressa ou na capital. Então, você vai delimitar ali, colocando quais são as forças, né? Quais são os teus produtos-chave, as categorias-chave, aquilo que você tem de força. Muitas vezes isso traz da marca, né? Da indústria, ou traz da marca. E você vai delimitar quais são as forças. Vai escrever ali pelo menos umas 5, 6 forças que a sua marca, a sua empresa tem. As fraquezas da mesma forma. As fraquezas, na minha opinião, até é mais importante. É saber até onde que o empresário consegue ir
na questão financeira, na questão de atendimento. Então, dá para colocar ali quais são as fraquezas da empresa para conseguir prever problemas, né? Oportunidades é algo que também é legal descrever. Então, com a mudança de cenário, tanto na macroeconomia quanto em algum segmento específico de produto, sempre surgem oportunidades, né? Tem algumas pessoas que vão abraçar e vão crescer bastante, como a gente viu muito disso acontecendo ali no período de pandemia. Tiveram algumas empresas, algumas marcas que se adaptaram, lançaram novos produtos e foram muito bem, e tiveram outras que não conseguiram se adaptar àquele novo modelo e tiveram dificuldades. Então, naquele momento, esse tipo de situação foi uma oportunidade. E ameaças também a gente tem diversas em diversos momentos, né? Às vezes essas ameaças podem ser, como eu comentei antes, da macroeconomia, às vezes pode ser de inflação, às vezes pode ser de algum concorrente, alguma coisa que está acontecendo externo que a gente tem que ficar atento para conseguir criar estratégias para avançar nas estratégias de e-commerce, né? Então, essa ferramenta, óbvio que eu estou passando por cima aqui no vídeo, mas ela é muito importante, a gente faz uma análise aí, principalmente em projetos novos, a gente faz uma análise assim de o que essa marca tem de força, o que tem de fraqueza, por onde a gente pode explorar. Isso ajuda muito a gente tomar a decisão aí para poder evoluir. Então é uma sugestão boa aí de utilizar essa ferramenta. Beleza, mas e aí em 2023, o que a gente faz, né? Quais são as ações? Então eu separei aqui 3 grandes ações e depois no finalzinho do vídeo, no final dessa live, tem também uma outra estratégia bem interessante que dá bastante resultado. Então, quem ficar até o final aí vai conseguir pegar esse bônus. Então, vamos lá. A primeira ação que a gente recomenda é avaliar os dados, os números de 2022. Então, isso tem muito empresário que, pelo fato de ter muitas tarefas no dia a dia, acaba não olhando os números, não se guiando as estratégias do futuro pelo passado. E a gente sabe que o varejo é cíclico, né? As ações são cíclicas, os períodos voltam, e na grande maioria das vezes a gente tem que olhar o que aconteceu no ano anterior para conseguir projetar o próximo ano. Então a gente sempre faz essa análise, né? Muitas vezes os clientes que estão com nós há mais tempo, a gente faz uma análise de 2, 3 anos para trás e consegue distribuir ali o orçamento do mês, qual que é a meta para aquele período, e por aí vai. Então, a gente precisa analisar os dados do ano anterior, no mínimo, né? E, se possível, mais anos para trás, né? Mais tempo para trás. E com base nisso, vai te dar muitas informações, muitas ideias do que pode ser feito melhor nesse ano. Às vezes vai ser uma ação com um influenciador, às vezes vai ser uma ação nova, algo que está surgindo no momento, ou utilizar um novo canal de vendas, mas tudo isso parte de conseguir avaliar o ano anterior. E eu sei que muitos dos nossos clientes não fazem isso, às vezes a gente faz isso por eles e apresenta esses números, e muitas pessoas que estão montando e-commerce estão, devido à grande quantidade de tarefas que tem no dia a dia, né? Cuidar do estoque, cuidar do preço, cuidar das promoções, acaba não olhando o ano anterior. E aí é uma baita oportunidade começar por aqui, porque te surgem muitas oportunidades, muitas ideias. E o que a gente olha pensando no ano anterior, né? Esses são os KPIs do e-commerce, né? Os básicos, né? Existem diversos indicadores que a gente pode acompanhar no e-commerce, mas os KPIs para saber se uma loja online está indo bem ou não são basicamente esses, né? Eu vou ampliar aqui um pouquinho. Então, a gente vai avaliar quantos seguidores a marca tem, qual que é o engajamento nas mídias sociais, para saber se essa marca de fato está engajando ou tem que mudar a estratégia de conteúdo, mudar a estratégia de posicionamento de marca, né? Então, poxa, a marca está crescendo ou a marca tá diminuindo a sua base de seguidores. Então, a partir daí, a gente já consegue ter uma ideia do que pode ser feito para melhorar e quais foram os meses que os seguidores aumentaram, quais foram os meses que os seguidores caíram, quais ações tiveram mais engajamento ou menos. Então, isso digamos, fora do site, né? Mas é o engajamento da marca como um todo. Beleza, e aí entrando para a loja virtual de fato, né? A gente tem a parte de investimento em mídia. Então, quanto que eu investi mês a mês no ano anterior e a gente
coloca tudo isso numa tabela para poder organizar e saber em qual período faz mais sentido investir mais. Custo por sessão, isso conforme a gente vai tendo mudança em produtos, mudanças em categorias, mudanças na concorrência ou períodos do ano, esse custo por sessão ele pode aumentar ou diminuir. Então é legal fazer uma análise do ano inteiro e, se possível, né, até quebrar por canal. Digamos, eu quero saber se o Facebook tem um tráfego mais barato que o Google. Então isso é legal acompanhar. Visitas ao site, basicamente, são a quantidade de pessoas engajadas ali que passaram pelo site. Pedidos é bem claro, né? Quantidade de pedidos efetuados. A taxa de conversão é essa variável que é a quantidade de visitas no site dividido pela quantidade de pedidos. Então, a gente tem uma taxa de conversão. Geralmente, né, no e-commerce brasileiro, aqui a gente tem uma média em torno de 1,5%. Ou seja, a cada 100 visitas no site, a gente tem em torno de 1,5 pedidos. Então, a cada 300 visitas, vamos ter 2 pedidos. Então, é importantíssimo ficar de olho na taxa de conversão desses indicadores. Na minha opinião, ele é o mais essencial, porque ele consegue balizar e ajudar a todos os outros, né? Então, se a taxa de conversão está muito alta, a gente pode aumentar o investimento. Isso fica meio claro, né? Só olhando a taxa de conversão. Ticket médio é o valor médio da compra, então isso é importantíssimo no varejo, no e-commerce. Então, se você consegue aumentar o seu ticket médio, muitas vezes você tem mais verba para poder investir. E aí a estratégia do e-commerce fica muito mais interessante, né? Tem lojas que têm um ticket médio maior, elas têm mais verba para investir, elas conseguem acelerar mais o seu faturamento. O faturamento já é bem claro, né? O quanto a empresa captou de faturamento mês a mês. As despesas, aqui entra diversas despesas, né? Despesas com frete, despesas com pessoas, despesas com anúncios e diversos outros, né? Então, tudo que for despesa, você vai colocar nessa planilha. E, por fim, né? Se a operação foi bem e se essa loja está, de fato, evoluindo ou crescendo, vai ter lucro ali operacional. Então, com base nesses poucos indicadores aqui, já dá para ter um raio-x do que está acontecendo na loja virtual. E a gente faz uma planilha semelhante a essa aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Nessa planilha, a gente coloca mês a mês qual que foi o faturamento do cliente, quanto que isso representa da venda do ano, né? Para a gente conseguir se organizar na questão de investimento, meta e por aí vai. Óbvio que aqui é só uma planilha mais focada em publicidade, né, em anúncios, mas eu aconselho muito os e-commerces aos gestores, aos gerentes de e-commerce ou gestores de tráfego que estão assistindo, fazer uma planilha detalhada com todos esses indicadores que eu passei e delimitar um orçamento e delimitar uma meta para cada mês, né? E aí fica muito mais fácil de trabalhar. Então, voltando lá no início, é fundamental o planejamento para a gente conseguir ter resultado aí no e-commerce. E baseado nisso, saem as ações, saem as campanhas e as metas que a gente vai buscar aí para aumentar o faturamento. Beleza, então, segunda dica aqui, segunda ideia que a gente tem, que é para poder ajudar vocês aí. Certifique-se de que seu site seja amigável no celular. Então, embora a gente já está em 2023 e já fazem anos que o celular já passou, né? Os dispositivos móveis já passaram na quantidade de acessos, os desktops, os computadores, os notebooks, né? A gente vê que muita loja é bonita, muito linda no desktop, numa tela grande. A loja é sensacional. Aí quando você pega o telefone e começa a navegar na loja, a usabilidade daquela loja deixa muito a desejar. Você não consegue mudar de categoria, você não consegue fazer um filtro, você não consegue fazer uma simulação de envio do produto, e aí a taxa de conversão dessa loja cai muito, né? Então, se essa loja não for amigável no celular, e a gente sabe que hoje mais de 85% das visitas dos sites do e-commerce, né, vem de dispositivos móveis, acaba que a sua conversão vai ser péssima, né? Não vai converter porque a experiência do cliente que entra nessa loja não é legal. É como se numa loja física
o lojista não organizasse a vitrine. Aí a pessoa passa sempre na loja, a vitrine está repetida e não gera desejo para poder consumir aqueles produtos. Então faz muito sentido você testar, né, a experiência de compra na loja, fazer um pedido a cada 15 dias, um pedido por semana, pelo menos, testando filtros, testando a busca, testando o CEP ali, colocando alguns CEPs, testando de fato assim a usabilidade da loja, né? Isso com certeza vai fazer com que você vai encontrar alguns detalhezinhos, alguns erros ali, e corrigindo eles, a sua taxa de conversão aumenta. E aí, como a gente consegue mensurar, né? Como que a gente consegue melhorar a experiência do cliente? Eu sou muito fã de uma ferramenta chamada Hotjar. Por quê? Porque com ela você implementa ela na loja, implementa ela no site, você consegue ter diversas análises ali, mas as que eu julgo mais importantes são, você consegue gravar sessões, então você consegue, de fato, salvar, né, como um vídeo de um usuário que você não consegue identificar quem é, mas é um usuário que está acessando a sua loja e qual que é a experiência dele, né? Por onde ele passa, onde ele clica, quanto tempo ele fica, qual que é o conteúdo que ele vai assistir no site, o que ele, por acaso, se ele se perder no carrinho de compras, no checkout, você consegue entender que ali surgem diversas mensagens no meio desse caminho até a compra do produto, e você gravando essas sessões fica muito mais fácil de identificar problemas na navegação. Então, essa é uma das ferramentas que eu acho muito interessante. E a outra é o mapa de calor, né? Então, você consegue saber em quais conteúdos do seu site o cliente está passando mouse e o cliente está conseguindo, de fato, olhar aquelas informações, né? O usuário na internet, né? Ele basicamente tem uma leitura em F, assim, que é da esquerda para a direita, da forma como a gente lê. Só que, muitas vezes, no meio do e-commerce ali, da loja, você vai ter banners, você vai ter categorias, você vai ter filtros, e às vezes as pessoas meio que não conseguem identificar esses elementos nas páginas. E aí, com o Hotjar, com essa ferramenta, você consegue, de fato, olhar se em algum elemento do seu site não está chamando atenção porque não tem nem ninguém passando mouse em cima e ninguém parando naquele momento do teu site. Então, essas duas ferramentas, na minha opinião, são sensacionais para descobrir esses problemas de usabilidade e de interface, né, do site. Beleza. A PageSpeed Insights é uma ferramenta do próprio Google que você coloca o seu domínio lá, loja.com.br, e o próprio Google vai te dar um relatório para saber se seu site é bom ou se seu site é lento ou tem algum tipo de problema. A lentidão para o Google é uma das principais, um dos principais indicadores para saber se o site é bom ou ruim, porque as pessoas não têm muito tempo, cada vez mais as coisas estão mais rápidas e as pessoas não querem esperar por páginas lentas carregarem. Se a experiência do usuário é ruim, muitas vezes ele vai parar de usar o Google e com isso o Google também perde nesse fluxo de pessoas usando a ferramenta. Então o Google, com essa ferramenta PageSpeed Insights, te dá um relatório de tudo que você precisa corrigir no site, na questão de script, na questão de informações ali das categorias das páginas. É uma ferramenta bem interessante. E o GA4, que é a ferramenta também é do Google, né, que é o Google Analytics 4. O Google Analytics Universal, que é a versão mais antiga do Google Analytics, vai ser descontinuada. E a partir de agora, na metade do ano aqui, 2023, só vai ser possível utilizar esse Google Analytics 4. Então, eu recomendo todo mundo a já implementar isso em suas lojas. Os relatórios ainda não estão de uma forma assim muito de fácil acesso, né? Tem alguns relatórios ainda que são meio complicados, o Google está corrigindo, está lançando atualizações, mas é importantíssimo que você instale pelo menos o Google Analytics 4, porque senão você vai perder dados históricos e a sua loja vai ficar mais difícil tomar decisões sem esses dados de Google Analytics, né? Então, essas são 3 ferramentas aí de recomendação para melhorar a experiência na loja. E na questão de usabilidade, o Hotjar, com certeza, para mim, é fundamental para descobrir problemas aí de
de usabilidade. Então, a nossa terceira recomendação aqui, que faz bastante sentido, é ficar de olho nos digital influencers, que isso não é novidade para ninguém, mas tem um termo novo aí que muita gente está falando e que a gente já vê de certa forma que já está funcionando e faz muito sentido, que é o UGC, né? Que é User Generated Content. Eu vou ampliar um pouquinho aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, eu tirei um print aqui da própria ferramenta de comércio do Grupo Meta, né? Que é o Facebook e Instagram. Ali você tem uma ferramenta chamada UGC, que nada mais é do que as pessoas que marcaram a sua empresa nas mídias sociais. Então, se a pessoa marcou você por uma hashtag ou ou pelo perfil, pelo arroba, você consegue ter a informação de um painel de todo mundo que marcou esses produtos, essa empresa, e são os próprios usuários que estão criando esse conteúdo. Então, você consegue clicar em algum desses posts e solicitar para que aquele usuário, aquela pessoa que criou o conteúdo, liberar você utilizar daquele conteúdo no seu perfil. Então, é uma ferramenta, é uma automação, né, que o próprio Grupo Meta desenvolveu para você interagir com a comunidade e fica mais fácil de criar conteúdo das marcas utilizarem o conteúdo dos creators, né, ou do público em geral, né? Porque você pode utilizar esses conteúdos desde que a pessoa aceite ali os termos e vai uma mensagenzinha para ela pedindo se o usuário, se a marca pode utilizar daquele conteúdo no seu Instagram. Além disso, dentro da lojinha do Instagram, né, que é aquele que muitas marcas utilizam e eu recomendo que todos usem, se você conseguiu fazer essa etapa aqui e o usuário permitiu que você utilize, lá dentro da sua loja do Instagram vai aparecer esses conteúdos. Então, são conteúdos de pessoas ajudando a taxa de conversão da sua loja a aumentar. Porque muitas vezes a loja só tem um conteúdo, digamos, de foto com fundo branco ou alguma foto mais de publicidade e não tem esse conteúdo mais real, assim, das pessoas usando o produto, mostrando de fato detalhes, né? Então, é algo bem interessante aí para ficar de olho, de poder utilizar dos conteúdos dos creators, né, ou do público em geral, e utilizar no seu próprio conteúdo. Beleza, e eu trouxe um exemplo aqui, esse é um cliente nosso, que ele já faz isso há bastante tempo, né? Então, alguns anos atrás, se criou uma campanha para fazer com que as próprias clientes dessa marca, que elas criassem conteúdo. Então, se criou uma hashtag, se criou diversas ações ali para que as clientes dessa marca criassem conteúdos utilizando aqueles produtos. Isso foi muito interessante a ação e transformou a marca, assim, porque agora diversas meninas e blogueiras, influencers, criam conteúdo e ajudam a marca a se divulgar. Então, fica muito mais fácil de crescer no Instagram com essa ajuda dessas pessoas, dessa comunidade que está ajudando a criar conteúdo. E aí, muitas vezes, eles repostam no feed deles, mas todo dia tem muita gente marcando, tem até que escolher qual conteúdo vai ser postado, né? Porque é muita coisa, não tem como postar todo mundo. E tem diversas pessoas que muitas vezes vão casar, pegam ou vão fazer uma viagem para fora do país e elas lembram de tirar uma foto com o produto da marca e isso gera conteúdo em diversos locais do país e do mundo, né? Para gerar conteúdo para a marca. Então, esse é um exemplo aqui bem interessante que funciona bastante para um cliente nosso. E aí chego na etapa do bônus aqui, né? Então, essas são as 3 recomendações que a gente tem, mas tem uma aqui muito interessante também. Então, esse cria a sua Black Friday nada mais é do que as empresas ou vocês lojistas desenvolverem ações em determinados períodos do ano e fazer isso com recorrência, né? Porque, assim, a Black Friday, ano passado, a gente percebeu que já diminuiu um pouco o engajamento com a Black Friday, né? Então, foi o primeiro ano que a Black Friday teve mais ou menos o mesmo faturamento que o ano anterior.
nos anos anteriores, né, 2021 para trás, sempre a Black Friday tinha um crescimento muito grande, exponencial. E nesse último ano a gente percebeu, e os relatórios aí de diversos segmentos mostram, que a Black Friday não cresceu tanto quanto nos anos anteriores. Isso se deve a vários fatores, né? Tem muitas marcas que, para poder participar da Black Friday, elas têm que promocionar demais os produtos e acabam muitas vezes não tendo lucratividade. Isso acaba não sendo atrativo para muitas empresas e também isso está fazendo com que tenha uma demanda reprimida ali no mercado, que as pessoas, no metade de outubro, já diminuem a quantidade de compras online para ficar esperando comprar com desconto lá, ali em novembro. Então, a minha sugestão, né, e além disso, né, tem um outro fator que é importante. No mês da Black Friday, todas as lojas vão aumentar os seus investimentos pensando em bater as metas da Black Friday. Isso faz com que o custo por clique, a mídia fique mais cara. E se você tentar competir com todo mundo numa época que está muito mais caro e você tem que promocionar, acaba que você não vai ter lucro naquela ação. Por mais que tenha faturamento, não vai ter lucro. Então, a Black Friday meio que se tornou um problema para diversas marcas, né? Porque muitos varejos participam, criam essa urgência, essa demanda, só que não é para todo mundo. Então, tem muitas marcas, clientes nossos, que não participam da Black Friday. Mas a gente faz, sim, ações especiais em alguma época do ano, que não é a Black Friday, mas é uma ação especial daquela marca. Então, vou dar algumas sugestões. Então, por que essas ações funcionam, né? Elas funcionam para dar um pico de vendas na loja em alguma determinada situação ou período do ano, né? E para prender mais atenção da audiência. Então, você vai criar a demanda, vai fazer com que as pessoas se cadastrem ou vai chamar a atenção das pessoas para que elas guardem uma promoção que está vindo. E naquele período de uma semana ou alguns dias, você vai fazer uma ação com um potencial maior, né? Então, a gente viu até que essa semana saiu muita notícia na mídia de uma marca, de uma influenciadora grande, que conseguiu colocar mais de 1 milhão de pessoas no e-commerce dela online. Então, é algo que ela criou uma ação com diversos influencers, fez uma live de 12 horas e conseguiu botar muita gente dentro do site, muito tráfego, e vendeu, pelo que eu vi nas notícias, mais de 15 milhões em um dia. Então, a gente não sabe se esse é o faturamento real, mas a gente sabe que esse tipo de estratégia funciona, que é criar essa demanda, essa necessidade e fazer uma ação pontual ali, fazendo ofertas de um determinado produto, categoria ou da loja toda. E aí eu trouxe algumas sugestões de ações que a gente já fez e que eu tenho certeza que funcionam, né? Semana arrasadora, então, é um tipo de ação que as lojas, principalmente o varejo, pratica, que é definir uma semana do mês com uma oferta por dia de uma forma muito agressiva. Então, o que acontece, né? Muitas vezes você promociona um item de uma categoria, que muitas vezes ele não é um lançamento, uma novidade, mas aquela oferta, que é muito mais atrativa que a média do mercado, faz com que a sua loja tenha muito mais visitas. Então, um exemplo, no varejo a gente fazia ações, por exemplo, na segunda-feira vai ter uma televisão, na terça-feira um refrigerador, na quarta-feira um roupeiro, e a gente criava essa ação, essa necessidade, para que as pessoas aguardassem aquela super oferta. Então, na semana arrasadora, cada dia tinha uma oferta de alguma determinada categoria. E isso fazia com que o produto em destaque vendia muito bem, mas também toda a categoria vendia, porque as pessoas entram no site, elas despertam o desejo da compra por um produto que está muitas vezes mais barato, mas às vezes não é exatamente aquele produto que vai atingir a necessidade daquele cliente. Exemplo, muitas vezes a gente promocionava na semana arrasadora uma televisão que não era Full HD. As pessoas viam, nossa, tá muito barato, entravam no site e viam assim, poxa, essa aqui tá muito barata, tá muito bom, mas não é Full HD. E muitas vezes elas compravam outra TV maior, Full HD, 4K e por aí vai. Então, essa atitude de criar ou despertar o desejo por uma
um produto específico, faz também os outros produtos da categoria venderem naquele período que está se divulgando essa ação. Beleza, essa é a primeira. A segunda é um corujão de ofertas. Isso, eu trabalhei muito tempo com CRM, né, que é e-mail marketing, automação, entender da base de clientes e fazer ações com que o cliente compre mais de uma vez, né, aumente o LTV, faça com que o cliente recompre e engaje mais vezes depois que ele já entrou na loja, já se tornou cliente. Essa ação de corujão de ofertas era a que mais vendia disparado se comparado às outras, que em um determinado período do mês ou da semana, nós fazíamos das 8 da noite às 8 da manhã, tem ofertas especiais para quem é cadastrado aqui na loja. E essa ação era feita com recorrência, né? Então, toda semana a gente fazia e a gente via que as taxas de abertura desses e-mails eram muito maiores, as vendas daquele dia geralmente aconteciam sempre no período do corujão, né? Na noite, e muitas vezes as pessoas têm mais tempo disponível para comprar à noite, né? Então, esse tipo de ação é interessante fazer. Aniversário da loja. Então, muitos de vocês já devem ter visto algum anúncio, aquele famoso do gerente enlouqueceu. Isso foi praticado, se eu não me engano, pela Netshoes no início, né? E depois muitas lojas fizeram algo parecido, mas é algo que mostra que funciona, né? Porque chama a atenção das pessoas, as pessoas entram na loja para ver o que tem de novidade, o que tem de variedade ali naquele período. Isso pode ser feito no aniversário da loja, numa época do ano que tem menos demanda, ou então escolher uma data que de fato seja o aniversário da loja, né? Eu já vi muita loja fazendo aniversário num período que nem era aniversário, só que era para criar essa urgência, né? Essa demanda de ter algum período, tem alguns meses do ano que não tem datas assim expressivas do varejo, aí o varejo coloca o aniversário como se fosse naquele período. Então, já vi muita loja fazendo isso, e isso, de fato, desperta o interesse das pessoas. Mas o lojista, né, tem que ter esse discernimento de fato, fazer ações que tragam benefícios para as pessoas, né, ou de frete grátis, ou de um desconto em alguma determinada categoria. E por último, daí não falando nada em questão de desconto, né? Porque nem todo mundo pode dar desconto, nem todo mundo deve dar desconto. Lançamento de collabs. Isso é muito comum em marcas de moda, né? Então, marcas que se unem para lançar uma colaboração entre duas marcas. Então, nos últimos meses aí teve uma colaboração muito interessante, que é a Estrela com a Reserva. Então, a Reserva viu que tem uma tendência das pessoas de relembrarem coisas do passado e daquela nostalgia, né? E aí fez uma ação junto com a Estrela. Aí criou toda uma coleção de produtos para aumentar as vendas sem ter que promocionar, porque eles lançaram um produto que não existia, fazendo a colaboração entre duas marcas. Eu também já participei de ações assim. Exemplo, a gente trabalhei uma época na Fila. A gente fez uma parceria com uma marca de biquínis do Rio de Janeiro. Então, essa marca estava muito bem posicionada. A gente fez uma colaboração, se desenvolveu uma coleção de produtos e foi feito o lançamento no e-commerce, tanto de uma loja quanto da outra. E aquela ação deu tanto sucesso que acabou saindo muito na mídia aí, em revista Vogue, diversas revistas, né? E diversos canais de mídia divulgaram aquela ação de forma espontânea, sem que a gente tivesse que pagar, né? Porque são duas marcas interessantes que se juntaram e é uma informação interessante para o público, né? Então faz com que essas assessorias de imprensa, os jornalistas, esses blogs, portais que estejam relacionados com isso, eles divulguem de forma espontânea. Então é uma ação bem interessante para quem quer fugir do desconto, né? Beleza, e aí, o que acharam dessas ações? Faz sentido? Ajuda vocês? Se faz sentido, deixa o like. E se inscreve no canal aí, porque a gente vai fazer diversos conteúdos esse ano. Esse é o primeiro deles, mas a gente pretende aí se aprofundar nas estratégias e ajudar todo lojista, todo
todo o pessoal que trabalha com marketing digital, de performance, e ajudar bastante nessa questão de performar e ter estratégias para e-commerce, né? Porque muito se fala na internet de faturar milhões com anúncios, mas isso só acontece quando existe um planejamento e uma estratégia. E aí a gente começa a trazer aqui algumas das estratégias que a gente usa e já diversas vezes deram muito certo, né? Mas é algo que a gente quer continuar trazendo todo mês aí ou até com mais frequência para vocês. Então se inscreve no canal e deixa o like. E aí, muito obrigado aí quem participou e a gente fica à disposição para ajudar vocês. Entre em contato com a Trevo pelo site ou pelo Instagram e a gente pode ajudar vocês. Beleza, pessoal? Obrigadão aí pela participação do evento e até a próxima.